Audiolivros Poderosos apresenta Crime e Castigo, de Dostoiévski. Capítulo 5. Raskolnikov pôs a segui-lo. "O que é isso?" exclamou Svidrigailov, voltando-se. "Parece-me que já lhe disse." "Isso quer dizer que agora não o largarei." "O quê?" Pararam ambos e olharam-se mutuamente, como se medissem. "De todas as suas histórias de meio bêbado," disse bruscamente Raskolnikov, "concluí categoricamente que o senhor não só não abandonou as suas baixíssimas intenções a respeito de minha irmã, como até são elas que mais o preocupam. Sei que a minha irmã recebeu esta manhã uma carta. O senhor, durante todo este tempo, não fez outra coisa senão agitar-se num desassossego. Pode ser que, entretanto, o senhor tenha descoberto qualquer mulher, mas isso não quer dizer nada. Eu quero convencer-me pessoalmente." Teria sido difícil para Raskolnikov precisar o que desejava naquele momento e de que é que desejava ao certo convencer-se pessoalmente. "Não há dúvida. O senhor, pelo visto, quer que chame já um polícia? Chame-o." Pararam novamente por um momento, um em frente do outro. Finalmente, o rosto de Svidrigailov mudou de expressão. Depois de ter se convencido de que as suas ameaças não assustavam Raskolnikov, adotou de súbito um semblante muito jovial e amistoso. "O senhor é de força. Eu não quis intencionalmente falar-lhe do seu caso, embora me torture a curiosidade. É um caso fantástico. Queria deixar isso para outra vez, mas o senhor, de fato, é capaz de irritar um morto. Seja, iremos. Simplesmente antes vou dizer-lhe uma coisa. Tenho de ir à casa, ainda que apenas por um momento, buscar dinheiro. Depois fecho o quarto, chamo uma carruagem e vou passar a tarde nas ilhas. Que empenho tem em seguir-me? Porque eu também tenho de ir, não ao seu quarto, mas ao de Sofia Semyonovna, pedir desculpas por não ter assistido ao enterro." "Como quiser, mas Sofia Semyonovna não está em casa. Foi levar os pequenos a uma senhora de idade, minha conhecida, uma antiga amiga que dirige certas instituições para órfãos. Essa senhora ficou encantada comigo quando eu lhe levei o dinheiro correspondente aos 3 pequeninos de Ekaterina Ivanovna, e além disso dediquei também uma quantia à instituição. E por fim contei-lhe a história de Sofia Semyonovna em todos os seus pormenores e sem esconder-lhe nada. Produziu um efeito extraordinário. E foi assim que indicaram a Sofia Semyonovna que se dirigisse hoje mesmo diretamente ao hotel onde se encontra atualmente a referida senhora, de regresso do seu veraneio. Não faz mal, seja como for, irei." "Como quiser. Simplesmente eu não posso acompanhá-lo. Que tenho eu a fazer ali?" "Olhe, já chegamos à minha casa." "Ora, diga-me. Eu tenho a certeza de que o senhor me olha com suspeita pela simples razão de eu ter sido tão delicado que até agora não o importunei com perguntas, compreende? Ao senhor isso parece-lhe um pouco extraordinário. Era capaz de apostar qualquer coisa em como é assim. É a paga das delicadezas." E pôs-se a escutar atrás das portas. "Ah, era isso!" E Svidrigailov desatou a rir. Já estava admirado de que no fim de tudo se esquecesse dessa observação. "Ah, eu já percebia qualquer coisa daquilo que o senhor então ali dizia a Sofia Semyonovna. Mas no entanto não cheguei a compreender tudo. Talvez eu seja um indivíduo atrasado e incapaz de compreender o que quer que seja. Explique-me, por amor de Deus, meu amigo. Esclareça-me com as novíssimas ideias. Não é disso que estou falando, não é disso que estou falando. Embora, aliás, tenha ouvido alguma coisa. Não. Ao que me quero referir é que o senhor está sempre a queixar-se. Sim, a queixar-se. O Schiller que há em si atormenta-o a todos os momentos. E vem o senhor dizer-me agora que não escuta atrás das portas, mas nesse caso vá imediatamente ao comissariado e explique com 1000 demônios que isto e mais aquilo,
Aconteceu-me uma coisa a mim, um leve erro nas minhas teorias filosóficas. Se tem a certeza de que não se pode escutar atrás das portas, mas que se pode matar à mão armada uma velha que cai nas unhas, então fuja o mais depressa possível para qualquer parte da América. Corra, rapaz. Pode ser que ainda vá a tempo. Falo-lhe com toda sinceridade. Tem dinheiro russo? Dar-lhe-ei para a viagem. Nem de longe penso numa coisa dessas, respondeu Raskolnikov enfadado. Compreendo. E aliás, não se preocupe, se não quiser, não fale. Compreendo os problemas que deve ter, morais, não é verdade? Problemas respeitantes ao homem e ao cidadão, não é verdade? Mas o senhor não os pôs já de lado? Por que se preocupa agora com eles? Além disso, que significa, afinal, isso de cidadão e de homem? Se assim fosse, não devia ter se metido nessa embrulhada. Ninguém deve lançar-se em nenhuma empresa superior às suas forças. Olhe, meta uma bala na cabeça. O quê? Não quer? Pelo que vejo, o senhor deseja excitar-me para que eu me vá embora e o deixe em paz. Que homem tão singular! Mas se cá já estamos, venha e suba a escada. Olhe, aqui tem a entrada do quarto de Sofia Semyonovna. Vê como não está ninguém? O que, não acredita? Então pergunte aos Kapernaumov. Ela lhes deixa sempre a chave. Aqui está a senhora Kapernaumova em pessoa. O quê? É um pouquinho surda. Saiu? Onde foi? Aí está, ouviu? Saiu e só voltará para casa ao fim da tarde. Então não quer vir? Bem, já estamos em minha casa. A senhora Haslisch também não está. É uma mulher que anda sempre de cá para lá, mas é uma boa pessoa, afianço-lhe. Talvez lhe fosse útil, se o senhor tivesse juízo. Vamos, dê-me licença por um momento. Entro, tiro um título de 5% do birro. Olhe quanto me resta ainda, e que ainda hoje mesmo há de ser trocado em dinheiro moeda. Viu? Agora já tenho tempo por minha conta. Fecho o birro, fecho o quarto, e cá estamos outra vez na escada. Bem, quer que tomemos uma carruagem? Olhe, eu vou para as ilhas. Não lhe agradaria dar um passeio de carruagem? Olhe, vou tomar essa caleche que me levará a Ielagin. Quer, não quer? Está farto? Venha, que daremos um passeiozinho. Parece que vamos ter chuva, mas não tem importância. Levantaremos a capota. Svidrigailov já subira para a caleche. Raskolnikov pensou que as suas suspeitas, pelo menos naquele momento, não tinham fundamento. Sem responder uma palavra, deu meia volta e retrocedeu em direção ao mercado do feno. Se ao menos tivesse voltado a cabeça no caminho, teria podido ver como Svidrigailov, depois de fazer um trajeto de 100 passos apenas, pagou ao cocheiro e apeou-se. Mas não viu nada e voltou à esquina. Uma profunda repugnância o impelia a afastar-se de Svidrigailov. Que podia eu esperar, nem que fosse por um momento, desse tipo ordinário, desse vicioso, sensual e velhaco? Exclamou involuntariamente. De fato, Raskolnikov pronunciou esse seu juízo demasiado depressa e levianamente. Havia qualquer coisa na maneira de conduzir-se de Svidrigailov que pelo menos lhe conferia certa originalidade, para não dizer mistério. Pelo que em tudo isso respeitava a sua irmã, Raskolnikov ficou convencido, apesar de tudo, de que Svidrigailov não a deixaria em paz. Mas como se lhe tornava aborrecido e insuportável pensar em tudo isso. Conforme o seu costume, assim que se encontrou só e andou 20 passos, afundou-se em reflexões. Quando chegou à ponte, parou junto do peitoril e pôs-se a olhar para a água, e entretanto Avdotya Romanovna chegara junto dele. Esbarrou com ela à entrada da ponte,
mas passou de largo sem a ver. Dunietica nunca o encontrara assim na rua e ficou desorientada e até assustada. Parou sem saber se havia de chamá-lo ou não. De súbito descobriu Svidrigailov que vinha muito ligeiro do lado do feno. Mas ele, pelo visto, aproximava-se misteriosa e cautelosamente. Não entrou pela ponte e parou a um lado no passeio, esforçando-se o mais possível para que Raskolnikov não o visse. A Dunia havia já algum tempo que a vira e fazia-lhe sinais. Parecia à moça que com aqueles sinais ele lhe pedia que não chamasse o irmão e o deixasse em paz, aproximando-se por outro lado do lugar onde ele estava. Foi o que Dunia fez. Devagarzinho passou por detrás do irmão e aproximou-se de Svidrigailov. "Saiamos daqui o mais depressa possível", disse-lhe Svidrigailov em voz baixa. "Não quero que Rodion Romanovich saiba desse nosso encontro. Informo-a de que acabo de estar com ele perto daqui numa taberna, onde ele foi procurar-me e que tive de desprender-me dele quase à força. A senhora com certeza não lhe disse nada, mas se não foi a senhora, quem poderia ter sido?" "Já volteamos à esquina", interrompeu-o Dunia. "Agora o meu irmão já não nos pode ver. Aviso-o de que não irei até mais longe na sua companhia. Diga-me tudo aqui. Tudo isso pode me dizer em plena rua." "Em primeiro lugar, é impossível falar disso na rua. E, além disso, temos de ouvir Sofia Semyonovna e finalmente tenho de mostrar-lhe alguns documentos. Bom, em resumo, se não consente em vir à minha casa, negar-me-ei a todas as explicações e ir-me-ei agora mesmo. Peço-lhe a propósito que não se esqueça de que um segredo curiosíssimo do seu queridíssimo irmão se encontra em meu poder." Dunia parou indecisa e fixou em Svidrigailov um olhar penetrante. "Mas de que tem medo?" observou aquele tranquilamente. "Aqui não é aldeia, e na aldeia faz-me a senhora mais mal a mim do que eu a senhora. Por isso, Sofia Semyonovna está prevenida?" "Não, eu não lhe disse nenhuma palavra. E, além disso, não tenho a certeza se ela estará em casa nesse momento, embora esteja, provavelmente. Hoje teve que tratar do enterro da madrasta. Não é um dia muito adequado para ir visitá-la. Por agora não quero falar disso a ninguém, e até já estou arrependido, de certa maneira, de ter sido franco. Neste campo, a mais leve imprudência equivale a uma delação. Olhe, eu moro aqui, nesta casa em frente. Esse é o porteiro do prédio. O porteiro conhece-me muito bem. Olhe como já está a cumprimentar-me. Vê que venho acompanhado de uma senhora e com certeza que já deve ter fixado a sua cara, o que lhe é favorável, uma vez que tem tanto medo e suspeita de mim. Desculpe falar-lhe com tanta franqueza. Eu sou inquilino da casa, Sofia Semyonovna e eu vivemos paredes meias, e também está subalugada. Em todos os andares há subaluguéis. Mas porque tem medo como uma criança, eu inspiro assim tanto medo?" A cara de Svidrigailov contraiu-se num sorriso indulgente, mas que não chegou a definir-se completamente. O coração pulsava-lhe e faltava-lhe a respiração. Falava com voz forte de propósito para disfarçar a sua comoção crescente. Mas Dunia não pôde notar essa agitação especial. Estava irritada por aquela observação sua de que ela tinha medo como uma criança e de que ele lhe inspirava terror. "Embora saiba muito bem que o senhor é um homem desonesto, não tenho medo do senhor de maneira nenhuma. Vá à frente", disse aparentemente tranquila, embora o seu rosto estivesse muito pálido. Svidrigailov parou diante do quarto de Sônia. "Deixe-me ver se ela está em casa." "Não, que fiasco. Mas eu sei que não tardará a regressar. Saiu unicamente para ir ver uma senhora por causa dos órfãozinhos. Morreu-lhes a mãe. Eu entrei no assunto e tomei providências. Se Sofia Semyonovna não tiver regressado dentro de 10 minutos, manda-la-ei hoje mesmo à sua casa, se quiser. Bem, aqui está o meu número. Aqui estão os meus 2 aposentos. Atrás dessa porta vive a minha senhoria, a senhora Herzlich. Agora olhe para aqui, porque vou mostrar-lhe os meus principais documentos. A porta do meu quarto de dormir conduz a 2 quartos que estão completamente vazios
que estão para alugar. Estas são... Mas é preciso que repare com mais atenção. Svidrigailov alugara 2 quartos mobiliados bastante espaçosos. Dunietka examinou-os desconfiada, mas não observou nada de particular, nem no mobiliário, nem na disposição dos quartos, embora tivesse podido muito bem reparar em qualquer coisa, por exemplo, que o quarto de Svidrigailov ficava entre outros 2, quase completamente desabitados. A entrada não se fazia diretamente pelo corredor, mas por 2 quartos pertencentes à senhoria e que estavam quase vazios. Do seu quarto de cama, Svidrigailov, abrindo uma porta fechada com uma chave, mostrou a Dunietka aquele quarto desocupado que estava para alugar. Dunietka ficou parada à entrada, sem compreender por que a convidava ele a olhar. Mas Svidrigailov apressou-se a explicar-lhe. Venha, olhe para o lado de lá, para esse outro quarto grande. Repare nessa porta, está fechada a chave. Junto da porta está uma cadeira que é o único móvel existente no quarto. Fui eu quem a levou para aí do meu quarto para escutar mais comodamente. Olhe, Sofia Semyonovna tem a sua mesa logo atrás da porta e sentou-se aí e pôs-se a falar com Rodion Romanovich. Eu aqui, sentadinho na minha cadeira, estive a escutá-los durante 2 noites seguidas, durante 2 horas. E é claro que alguma coisa fiquei sabendo, não lhe parece? Esteve escutando? Sim, estive escutando. Agora venha para os meus aposentos. Aqui não há onde sentar-se. Levou outra vez a Avdotya Romanovna para o seu primeiro quarto, que fazia às vezes de sala, e ofereceu-lhe uma cadeira. Ele se sentou na outra extremidade da mesa, pelo menos a uma sagem de distância, mas nos seus olhos brilhava aquele mesmo fogo que tanto assustara Dunietka noutro tempo. Esta estremeceu e tornou a olhá-lo cheia de medo. O seu gesto foi involuntário. Era evidente que não queria deixar transparecer a sua desconfiança, mas a solidão do quarto de Svidrigailov acabou por impressioná-la. Quis perguntar se a senhoria estava em casa, mas não o fez, por orgulho. Além disso, outro sofrimento, incomparavelmente maior do que o medo por si mesma, dilacerava o seu coração. Sentia uma tortura insuportável. Aqui está a sua carta, disse colocando-a em cima da mesa. É porventura possível aquilo que nela escreve? O senhor alude a um crime que o meu irmão teria cometido. Alude a isso com demasiada clareza. Não vai ter o atrevimento de negá-lo. Sabe que antes disso chegara até mim essa estúpida história e que não acreditei nem uma palavra acerca dela? Essa suspeita é reles e ridícula. Eu conheço essa história, como e quem a inventou. Não é possível que o senhor tenha alguma prova da sua veracidade. Prometia demonstrar-mo, então fale. Mas fique sabendo desde já que não lhe darei crédito, não lhe darei. Dunietka disse tudo isso precipitadamente e de afogadilho, e por um instante as cores afluíram ao seu rosto. Se não acreditasse, como seria possível que se tivesse atrevido a vir comigo até aqui? Por que veio? Por simples curiosidade? Não me torture. Fale, fale. Escusado será dizer que é mulher corajosa. Garanto-lhe que eu imaginava que a senhora havia de pedir ao Sr. Razumikin que a acompanhasse até aqui, mas não o vi nem ao seu lado nem perto da senhora e olhei com atenção. Está bem, isso significa que está empenhada em salvar Rodion Romanovich. Aliás, na senhora tudo é divino. Que hei de eu dizer-lhe a respeito de seu irmão? A senhora mesma acabou de o ver. Então que tal? Mas é nisso unicamente que o senhor se funda? Não, não é nisso, mas nas suas próprias palavras. Olhe, veio ali 2 noites seguidas visitar Sofia Semyonovna. Já lhe mostrei o lugar onde eles conversam. Ele lhe fez uma confissão integral. É um criminoso. Matou uma velha, viúva de um funcionário, usurária, a qual levava coisas a empenhar. E matou também a irmã dela, uma adeleira chamada Lisavieta, que entrou inesperadamente na casa quando ele acabara de assassinar a outra.
Matou as duas com uma machada com que ia prevenido. Matou-as para roubá-las e roubou. Ficou com o dinheiro e com os objetos. Tudo isso o contou ele mesmo, palavra por palavra, a Sofia Semyonovna, que é a única que sabe o segredo, mas que não teve a menor participação no crime, nem por palavras, nem por ações, e até pelo contrário, a ela causou-lhe o mesmo horror que a senhora agora. Esteja tranquila, ela não o denunciará. Isso não pode ser, balbuciou Duniética, pálida, de lábios exângues, respirando afanosamente. Isso não pode ser, não existe nenhuma, nem a mínima razão, motivo algum. Isso é mentira, isso é mentira. Roubou, e essa é toda a razão. Ficou com dinheiro e com objetos. Segundo ele próprio confessou, não se aproveitou nem do dinheiro nem dos objetos, mas foi enterrá-los em qualquer parte, debaixo de uma pedra onde continuam ainda. Mas é porque não se atreveu a tirar proveito deles. Mas será possível que ele tenha sido capaz de roubar de fato? Não teria a ideia dele sido outra? Exclamou Duniética, saltando do seu lugar. O senhor conhece-o? Falou com ele? É possível que seja um ladrão? Parecia implorar Svidrigailov. Todo o seu medo desaparecera. Nisso, Avdotya Romanovna, há milhares e milhões de combinações e categorias. Há ladrões que roubam e sabem que cometem uma ação baixa, mas ouvi falar de um indivíduo decente que assaltara um correio. E quem sabe, pode ser que ele mesmo acreditasse no fundo que praticara uma ação digna. É claro que comigo, se a senhora me ouvisse dizer, ter-se-ia passado a mesma coisa, não o acreditaria. Mas nos meus ouvidos, não tenho outro remédio senão acreditar. Ele explicou também os motivos a Sofia Semyonovna, mas ela a princípio também não queria dar crédito aos seus ouvidos, até que acabou por dá-lo aos seus olhos, aos seus próprios olhos. Ele lhe contou pessoalmente. Mas quais foram as causas? É uma longa história, Avdotya Romanovna. Trata-se, não sei como explicar-lhe, de uma teoria especial de sua invenção, pela qual eu posso, por exemplo, considerar lícito um só crime, desde que tenha um bom objetivo. Um só crime e 100 ações boas. Não há dúvida, também é humilhante para um jovem com méritos e com incomensurável amor próprio, saber que se tivesse 3.000 rublos, toda a sua carreira, todo o seu futuro, a sua vida inteira, tomaria outra direção. E, no entanto, não ter esses 3.000 rublos. Acrescente a isso o mau humor causado pelo frio, o cubículo estreito, os farrapos, o reconhecimento claro da sua brilhante posição social e, além disso, da posição da mãe e da irmã. O pior de tudo é a vaidade, o orgulho e a vanglória. Embora, no fim de contas, Deus é quem sabe a verdade. É possível que ele tenha boas inclinações? Porque fique sabendo que eu não o culpo a ele, não vai imaginar. Isso não me compete. Há também de permeio uma teoria sua, pessoal. A sua teoria, segundo a qual os homens se dividem em seres materialistas e em seres especiais, isto é, em indivíduos para os quais, pela sua alta posição, a lei não foi escrita, antes pelo contrário, são eles que ditam a lei aos outros homens, isto é, aos materialistas, ao povo. Essa é a sua teoria, contra a qual nada há a dizer. Une théorie comme une autre, uma teoria como outra qualquer. Napoleão atrai-o enormemente, quer dizer, encantava-o especialmente que uns tantos seres geniais não se detivessem perante um só crime e passassem por cima deles sem se demorarem a pensar sobre o fato. Pelo visto, ele imaginou que era um desses homens geniais. Isto é, acreditou nisso durante algum tempo, sofreu muito e agora sofre também ao pensar que soube escrever a sua teoria. Sim, mas que não é capaz de saltar a barreira nem se deter a pensar sobre o caso. Isto é, que não é nenhum homem genial. Bom, isto para um rapaz com amor próprio é também humilhante, sobretudo no nosso tempo. E os remorsos da consciência? Dar-se-á o caso de que lhe negue todo o sentimento moral?
Será ele assim? Ah, Avdotya Romanovna, agora anda tudo revoltado, embora no fundo nunca tenha havido tanta ordem. Os russos, de maneira geral, são gente de vistas amplas, como a sua terra, e muito propensos para o fantástico, para o desordenado. Mas infelizmente trata-se de uma amplitude sem generalidade especial. E lembre-se das vezes em que falamos destas coisas e destes temas, sentados à noite no terraço do jardim depois do jantar. E mais, a senhora mesma me censurava a mim essa tal amplitude. Quem sabe se enquanto nós falávamos ali dessas coisas, ele aqui deitado sobre o divã estava meditando sobre a sua teoria. Entre nós, sobretudo nas classes cultas, não existe uma tradição sagrada. Avdotya Romanovna, há quem a encontre nos livros, ou tire algo desse gênero da história. Mas isso costumam ser os eruditos, e repare, são tão antiquados que as pessoas comuns até os acham indecentes. Aliás, já sabe a minha opinião em termos gerais, eu não culpo absolutamente ninguém. Eu vivo na ociosidade e não passo disso. Mas já falamos desse assunto por mais de uma vez. Até tive a sorte de interessá-la com as minhas opiniões. Mas está muito pálida, Avdotya Romanovna. Conheço essa teoria dele. Li-a num artigo que ele publicou numa revista acerca dos indivíduos aos quais tudo é permitido. Foi Razumikin quem me deu a ler. O Sr. Razumikin? Um artigo do seu irmão? Numa revista? Com quem então tinha escrito um artigo? Pois não sabia. Olhe, deve ser curioso. Mas aonde vai, Avdotya Romanovna? Vou ver Sofia Semyonovna, disse Dunya com voz fraca. Por onde é que se vai ao quarto dela? Pode ser que já tenha voltado. Tenho de vê-la sem falta, imediatamente. Talvez ela... Sofia Semyonovna só voltará à noite. É o que eu suponho. Ou vinha muito cedo ou muito tarde. Ah, como tu mentes. Nota. Nesta altura, conforme o texto, Dunietica passa a tratar Svidrigailov por tu. Fim da nota. Agora vejo que mentiste. Tudo o que disseste é mentira. Eu não acredito em ti, não acredito em ti, não acredito em ti, gritou Dunietica verdadeiramente desorientada, completamente fora de si. Quase desmaiada, deixou-se cair numa cadeira que Svidrigailov se apressou a aproximar dela. Que lhe aconteceu, Avdotya Romanovna? Veja se apercebe. Aqui tem água, beba um golinho. Salpicou-a com água. Dunietica estremeceu e voltou a si. Ficou muito impressionada, murmurou Svidrigailov, franzindo o sobrolho. Avdotya Romanovna disse em voz alta. Sossegue, sossegue. Olhe que ele tem amigos. Havemos de salvá-lo, para bem. Quer que o leve comigo para o estrangeiro? Eu tenho dinheiro e em 3 dias arranjo-lhe um passaporte. E quanto ao fato de ter matado ou não, ainda pode realizar muito boas ações e tudo ficará compensado. Tranquilize-se. Ainda pode ser um grande homem, mas vamos, que lhe aconteceu? Como se sente? Homem malvado, ainda se ri? Leve-me daqui. Para onde? Para onde? Para ele. Para ele. Onde é que ele está? Aonde ele está? Para onde dá essa porta fechada? Entramos aqui por essa porta e agora está fechada a chave? Como é que teve a oportunidade de fechá-la a chave? Não era conveniente que dos outros quartos ouvissem a nossa conversa? Eu não estou a rir-me de maneira nenhuma. A mim, só falar disso me aborrece. Mas vamos lá ver. Onde é que a senhora vai assim? Quer entregá-la às autoridades? Ficará furioso e irá ele próprio entregar-se. Não sabe que já o seguem? Que já não lhe perdem a pista? A única coisa que a senhora conseguirá é que o entreguem. Olhe, eu acabei de vê-lo e de falar-lhe. Ainda é possível salvá-lo. Espere, sente-se. Pensaremos os dois juntos. Foi precisamente para isso que lhe pedi este encontro, para falarmos disto a sós e pensarmos melhor no caso. Mas sente-se. Mas como é que o senhor pode salvá-lo? Dunya sentou-se.
Svidrigailov sentou-se junto dela. Tudo depende da senhora e só da senhora. Começou de olhos chamejantes, quase em voz baixa, precipitadamente e até sem atinar, algumas vezes com as palavras. Dunia, assustada, afastou-se um pouco dele. Além disso, ele tremia todo. Da senhora. Uma palavra sua e ele está salvo. Eu salvá-lo-ei. Eu tenho dinheiro e amigos. Resolverei isso imediatamente e arranjo também um passaporte. E a sua mãe? Que lhe interessa, Razumikin? Eu a amo tanto, amo-a infinitamente. Deixe-me beijar ao menos a fímbria da sua saia, deixe. Não posso suportar o barulho que ela faz. Diga-me, faze isto, que eu farei logo. Farei o impossível. Naquilo que a senhora acreditar, eu acreditarei. Tudo, farei tudo. Não me olhe, não me olhe dessa maneira. Não sabe que me mata. Começava até a delirar. De súbito, foi como se lhe tivesse subido qualquer coisa à cabeça. Dunia saltou da cadeira e correu para a porta. Abram, abram! Gritou de dentro, chamando as pessoas e batendo na porta com as mãos. Abram! Mas não haverá ninguém aqui? Svidrigailov levantou-se e se apercebeu de tudo. Um sorriso maldoso e trocista assomou imediatamente aos seus lábios ainda trêmulos. Não está ninguém em casa, disse em voz baixa e lentamente. A senhoria saiu e é escusado gritar assim. Nada mais conseguirá senão agitar-se em vão. Onde está a chave? Abra imediatamente, seu canalha. Eu perdi a chave? Não consigo encontrá-la? Ah, com que então apela para a violência? Exclamou Dunia. Empalideceu como uma morta e atirou-se para um canto, onde se entrincheirou atrás de um velador que se encontrava à mão. Não gritava, mas fulminava o seu verdugo com os olhos e seguia todos os seus movimentos com atenção. Svidrigailov também não se mexia do seu lugar e estava de pé em frente dela no outro extremo do quarto. Parecia dominar-se perfeitamente, mas o seu rosto estava tão pálido como há pouco. O seu sarcástico sorriso não o abandonara. A senhora Avdotya Romanovna acaba de falar em violência. Sendo assim, a senhora mesma poderá calcular como eu devo ter tomado bem as minhas providências. Sofia Semyonovna não está na casa. Os Kapernaumov estão muito longe daqui, com 5 quartos fechados de permeio. Finalmente, eu sou mais forte do que a senhora e não tenho medo de nada, porque a senhora depois não poderá denunciar-me, pois não há de querer provocar assim a perda de seu irmão. Além de que ninguém acreditaria na senhora. Ora, para que foi essa mulher, sozinha, com um homem à sua casa? Por isso, ainda que causasse a perdição de seu irmão, nada provaria. É muito difícil provar a violência, Avdotya Romanovna. Canalha, balbuciou Dunia com indignação. Como quiser, mas lembre-se de que eu falo apenas por hipótese. Segundo a minha convicção pessoal, penso que a senhora tem razão de sobra. A violação é uma vileza. Só queria dizer que, em sua consciência, não teria nada a censurar-se, se bem que, de boa vontade, conforme lhe propus. Nada mais teria acontecido senão que a senhora simplesmente se teria rendido perante as circunstâncias, perante a força. Se é que quer teimar em manter essa palavra, pense nisto. O destino do seu irmão e da sua mãe estão nas suas mãos. Eu serei seu escravo toda a vida. Por isso, repare, estou aqui à espera. Svidrigailov sentou-se no divã a 8 passos de Dunia. Esta não podia já ter a menor dúvida a respeito da sua inflexível decisão. Além disso, conhecia-o. De repente, puxou de um revólver. Carregou-o e apontou a mão que segurava o revólver em cima do velador. Svidrigailov saltou do seu lugar. Ah, então é isso? Exclamou assombrado, mas sorrindo malevolamente. Então toma o caso outro aspecto. Tira-me um peso de cima de mim, Avdotya Romanovna.
Não seria o Sr. Razumi quem que lhe deu? Ah, mas é o meu revólver, um velho amigo. E tanto que eu o procurei. Pelo visto, as lições que tive a honra de dar-lhe na aldeia deram seus resultados. Não é o teu revólver, mas o de Marfa Pietrovna, que tu assassinaste, bandido. Tu não tinhas nada teu naquela casa. Fiquei com ele quando comecei a suspeitar daquilo de que eras capaz. Atreve-te a dar um passo e juro que te mato. Dunia estava desorientada. Empunhava o revólver carregado. Bem, e o seu irmão? Pergunto-lhe por curiosidade. Perguntou Svidrigailov ainda imóvel no seu lugar. Denuncia-o, se quiseres. Não te mexas, não avances. Envenenaste a tua mulher, eu o sei. Tu também és um assassino. Tens a certeza de que eu envenenei Marfa Pietrovna? Foste tu. Tu próprio me falaste de um veneno. Sei que andaste à procura dele. Tinha-o preparado. Foste tu e só tu, canalha. Supondo que isso fosse verdade, teria sido por tua causa. Tu é que serias a culpada. Mentes. Eu nunca te pude ver. Nunca. Ai, Avdotya Romanovna. Pelo visto, já esqueceste de como te inclinava para mim no entusiasmo da catequese toda embevecida. Vi-o nos teus olhos. Lembras-te daquela noite de lua em que até cantava um rouxinol? Mentes. O furor brilhava nos seus olhos. Mentes, caluniador. Minto? Bem, suponhamos que minto. Sim, menti. Às mulheres não convém recordar-lhes certas pequenas coisas. E pôs-se a rir. Já sei que és capaz de disparar sobre mim, minha linda ferazinha. Vamos. Então dispara. Dunia ergueu o revólver e, mortalmente pálida, o lábio inferior tremente, com os seus grandes olhos negros que chispavam como brasas, apontou e ficou à espera do primeiro movimento do homem. Nunca ele a vira tão bela. O fogo que os seus olhos expediam no momento de erguer o revólver atingiu-o como uma queimadura e o coração confrangeu-se-lhe de dor. Adiantou um passo e ouviu-se um disparo. A bala passou roçando-lhe os cabelos e foi dar atrás das suas costas na parede. Ele parou a sorrir tranquilamente. A vespa picou-me. Tinha-me apontado a cabeça. Mas que é isto? Sangue! Tirou o lenço para enxugar o sangue que lhe corria num fio finíssimo pela fronte direita. Provavelmente a bala devia ter-lhe arranhado a pele do crânio. Dunia largou o revólver e ficou olhando para Svidrigailov, não com medo, mas com intensa perplexidade. Parecia não compreender o que acabava de fazer, nem o que acontecera. Bem, falhou. Atire outra vez. Fico aqui à espera. Disse tranquilamente Svidrigailov, sem deixar de sorrir, mas com uma expressão um tanto sombria. Se não, terei tempo de agarrá-la antes que carregue a arma. Dunietka estremeceu, carregou à pressa o revólver e ergueu-o de novo ao alto. Deixe-me, disse desolada. Juro-lhe que torna a disparar. Eu o mato. Vamos. A 3 passos de distância é impossível não matar. Mas se não me matar, então... Os seus olhos brilhavam e adiantou 2 passos. Dunietka disparou, mas o tiro não saiu. Carregou mal. Não importa, ainda tem uma bala. Arranje-o, que eu espero. Estava parado diante dela, a 2 passos de distância. Esperava e olhava com uma selvagem decisão, com os olhos inflamados de paixão, fixos. Dunia compreendeu que ele antes morreria do que a deixaria. E não tinha dúvidas de que o mataria, agora que o tinha a 2 passos. De repente, largou o revólver. Largou-o! Exclamou Svidrigailov, atônito, e respirou profundamente. Parecia que qualquer coisa se lhe tirara de súbito de sobre o coração,
e isso seria talvez mais do que o simples peso do terror da morte, embora fosse provável que se apercebesse disso naquele instante. Era a libertação de outro sentimento, mais lúgubre e sombrio, que ele mesmo não conseguia definir, por mais que se esforçasse. Aproximou-se de Dunya e suavemente cingiu-lhe a cintura com a mão. Ela não se opôs, mas tremendo como a folha de uma árvore, olhou-o com olhos implorativos. Ele quis dizer qualquer coisa, mas não fez mais do que crispar os lábios, como se não fosse capaz de articular um som. Deixa-me, disse Dunya implorante. Svidrigailov estremeceu. Aquele tu foi pronunciado de maneira diferente da anterior. Então não me queres? Perguntou-lhe com medo. Dunya moveu negativamente a cabeça. E não poderás? Nunca, balbuciou ele com desespero. Nunca, murmurou Dunya. Houve um momento de espanto e muda batalha na alma de Svidrigailov, que olhou para a mulher com uma expressão indescritível. De repente, deixou cair a mão, deu meia volta, dirigiu-se rapidamente para a janela e ficou parado diante dela. Decorreu um instante. Aqui tem a chave. Tirou-a do bolso esquerdo do casaco e colocou-a atrás de si, em cima da mesa, sem se voltar nem olhar para a Dunya. Tome-a e saia imediatamente. Olhava teimosamente para a janela. Dunya aproximou-se da mesa para pegar a chave. Imediatamente, imediatamente, repetia Svidrigailov sem fazer um movimento e sem se voltar. Mas percebia-se que naquele imediatamente vibrava uma entoação quase terrível. Foi o que pareceu a Dunya, que pegou a chave, correu para a porta, abriu-a rapidamente e saiu do quarto. Passado 1 minuto, como louca, sem se compreender a si mesma, pôs-se a correr para o canal e dirigiu-se à ponte. Svidrigailov permaneceu ainda de pé junto da janela durante 3 minutos, até que por fim, devagarinho, voltou-se, relanceou a vista à sua volta e tranquilamente levou a mão à testa. Um estranho sorriso lhe contraiu o rosto, um pobre sorriso, triste, desesperado. O sangue que já coagulara ficou-lhe empapado sobre a mão. Olhou para o sangue com ódio. Depois molhou um lenço e estancou a fronte. De súbito, o revólver que Dunya largara e que estava ali tombado junto da porta chamou-lhe a atenção. Apanhou-o e pôs-se a examiná-lo. Era um revólver pequeno, de bolso de 3 tiros, de fabricação antiga. Ainda lhe restavam 2 carregadores e uma bala. Ainda podia disparar uma vez. Refletiu um momento. Guardou o revólver no bolso, pegou o chapéu e saiu. Você está ouvindo Crime e Castigo, de Dostoiévski.